Pai do Senhor, meus irmãos, uma boa noite para vocês. Pastora Silene aqui, tudo bom? É difícil isso acontecer, né? Mas quando Deus ele nos ordena, a gente temos que obedecer. E nessa noite, meus irmãos, o Espírito Santo ele me impulsionou a fazer essa live, né? Estava meditando aqui em 2 Reis, no seu capítulo 4, né? Uma passagem muito conhecida. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo ele colocou no meu coração. Amém? Diz assim, olha a palavra do Senhor. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aqui, irmão, nós olhando aqui para esta passagem, nós compreendemos um cenário ali de desespero, um cenário ali de desesperador, de sufoco, de uma mãe desesperada, de uma mãe que não sabia o que fazer. Ela temia ao Senhor, servia ao Senhor, porque aqui mesmo ela relata para Eliseu que o marido dela era servo dele. E a Bíblia diz, irmão, que ela foi procurar Eliseu. Aleluia. Ela foi procurar Eliseu, porque ela olhou para a situação dela e não viu saída, porque os credores estavam ali para poder levar, aleluia, a sua herança, levar os seus sonhos, levar a sua ajuda, porque a gente sabe que naquela época, meus irmãos, a mulher ela era totalmente dependente do seu marido, ela era totalmente dependente, né, do seu filho, porque quando a mulher ela era viúva, quem ia sustentar ela era o seu marido, os seus filhos, porque naquela época a mulher ela não podia trabalhar. Mas aqui olhando para essa situação, ela estava desesperada, porque o marido tinha morrido. E a única pessoa que podia ajudar ela eram os seus filhos. Mas aí os credores estavam vindo buscar os seus filhos para poder quitar a dívida. Mas, irmão, a palavra de Deus diz lá no Salmo 121, que o Senhor, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E quando nós confiamos nele, as mãos dele estão estendidas para nos socorrer, né? E a palavra de Deus diz, irmão, que esta mulher, aleluia, ela foi procurar profeta Eliseu, né? Aleluia, porque o socorro, irmão, quando a gente somos fiel com o Senhor, o socorro ele não está longe, ele está perto. E a Bíblia diz que esta mulher, ela foi procurar um homem de Deus, esta mulher, ela foi procurar Eliseu, aleluia. E aqui no 2, aleluia, diz assim: perguntou-lhe Eliseu, que hei de fazer? Dize-me, que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E muitas vezes, irmão, na hora do desespero, na hora da dificuldade, a gente fica cego, a gente não enxerga a solução.
Muitas vezes a solução ela está ali do nosso lado, mas por causa do desespero, aleluia, por causa do desespero que é tão grande, a gente não enxerga, aleluia. E aquela mulher, ela declarou para Eliseu que ela só tinha uma botija de azeite, aleluia. E ali Eliseu, ele falou para aquela mulher, disse-lhe ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, aleluia. E o interessante, irmão, que eu acho interessante aqui nessa passagem, que ao meio desespero daquela mulher, ao meio a dificuldade daquela mulher, e ela foi conversar com Eliseu, e quando Eliseu fala para ela, olha, vai aos seus vizinhos, toma vasilhas, peça vasilhas emprestadas, e não poucas, mas muitas, aquela mulher ela não questionou, simplesmente ela obedeceu. Então, o segredo ali é também a obediência ao homem de Deus. Na hora de tua dificuldade, não tem que questionar, mas sim obedecer. Ela simplesmente acatou o conselho de Eliseu e foi até os vizinhos. Ela foi aos vizinhos e ela pediu vasilhas emprestadas para os vizinhos. E o interessante também que me chama a atenção aqui, meus irmãos, que ela simplesmente pediu vasilhas para o vizinho, mas ela não falou para os vizinhos para que era. Porque muitas vezes a gente erramos, aleluia, e em contar os nossos problemas para as pessoas. E em contar o que está acontecendo conosco para aqueles que não podem nos ajudar. Perceba que ela obedeceu o homem de Deus sem questionar. E ela foi pedir vasilhas para os seus vizinhos, mas ela não falou para os vizinhos o porquê que ela estava pedindo emprestado. Simplesmente ela foi lá e pediu, fez aquilo que o homem de Deus pediu e ponto. Então, irmão, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, aleluia, não é para todos que nós temos que contar. Quando alguém chegar para ti e falar, tá tudo bem, nós temos que fazer que nem a Sulamita fez, vai tudo bem. Por quê? Porque ela já tinha entregado o problema dela para o homem de Deus. Ela já tinha ido pedir conselho para o homem de Deus e ali o homem de Deus tinha o aconselhado. Então eu quero te dizer esta noite, aleluia, se você já dobrou o teu joelho e já falou com Deus, então fique em paz. Continue confiando, faça aquilo que o Senhor tem te ordenado e ponto. Não fique contando os seus problemas para ninguém. Você falou para Deus, então fique em paz. Acalma o teu coração. Aleluia. Tenha fé, confie. Porque lá em Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não te abençoe, e nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir as suas orações. Então, se você contou para o Senhor os seus problemas, fique em paz, confie. Salomão lá em Eclesiastes 3, ele fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Oh, aleluia! Então confie no Senhor, espere o tempo do Senhor. Porque o Senhor, ele é fiel, irmão, para
te abençoar, mas muitas vezes Ele quer ver a minha e a tua confiança. Se Ele mandou você fazer, faça. Mas quietinho, caladinho, sem contar o seu problema para ninguém. Aleluia. Aqui no 4 diz assim, ó: depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas as vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. O interessante, irmão, que ele mandou aquela mulher entrar dentro do seu quarto e fechar a porta. Porque tem coisas da nossa vida que tem que ser de porta fechada. Oh, aleluia. Jesus, ele falou: entra dentro do seu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala comigo, lá em Mateus 7,7. Tem coisas que tem que ser de porta fechada. Nem todo mundo, irmão, está preparado para saber das suas vitórias ou das suas guerras. O único que tem que saber só é Jesus. É Ele que vai te ajudar. É Ele que perdoa os seus pecados sem te criticar. Então tem coisas na nossa vida que a gente temos que fazer de porta fechada, irmão. Aleluia. Caladinho. Principalmente nos dias de hoje, meu irmão. Hoje em dia a gente passa por um problema. A primeira coisa que a gente vai é, aleluia, desabafar nas redes sociais. Mas o segredo da minha e da tua vitória está no quarto fechado. Aleluia, está nos pés do Senhor. Que nós possamos fazer que nem essa mulher, correr atrás do profeta. Quem é o profeta hoje? É Jesus. É o nosso Jesus, o Nazareno, o nosso amigo, o nosso conselheiro. O Jeová Rafa, o Deus que cura. O amado da nossa alma. O socorro bem presente. Oh, aleluia. O segredo da minha e da tua vitória, meu irmão, é no quarto fechado. Aleluia. Glória a Deus. O 5 diz assim: então ela se apartou dele e depois fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e este lhe chegavam as vasilhas e elas a enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seus filhos: há mais vasilhas? Nenhuma. Então o azeite parou. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meus irmãos, eu quero falar para ti que o Senhor, Ele vai te dar na medida certa. A bênção vai ser na medida certa, não é mais e nem menos. É na medida certa. O Senhor, Ele vai te abençoar. Fique tranquila. A palavra de Deus diz, irmão, que a bênção foi multiplicada na vida daquela mulher. Aleluia. A palavra de Deus diz que esta mulher, irmão, ela vendeu aquele azeite, pagou as suas dívidas e viveu do resto. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei
Qual é a escassez que você está passando? Oh, aleluia! Glória me canta na abraçou. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei se é desemprego. Eu não sei se é enfermidade. Eu não sei qual é a escassez. Esta mulher estava passando pela esta escassez. Os credores iam vir tomar, aleluia, os seus filhos. Talvez essa mulher, aleluia, ela tivesse olhado e falado: olha, não tem mais jeito, eu vou perder. Mas, irmão, ela confiou no Deus que tudo pode. E a palavra de Deus diz, irmão, que a bênção ela não estava longe, ela estava perto. E eu quero falar para ti nesta noite que a tua vitória não está longe, a tua vitória está perto. Olha, levanta os teus olhos para o monte, que é de lá que virá o teu socorro. O teu socorro não vem dos vizinhos não, minha irmã. O teu socorro não vai vir do parente não. O teu socorro vem de Jesus, que fez os céus e a terra. O mesmo Deus que mudou o quadro daquela mulher, o mesmo Deus que multiplicou o azeite, aleluia, é o mesmo Deus que está falando através da minha boca para ti nessa noite. Confia, continua buscando, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai, porque Ele tem vitória. Ele é a única solução para mudar o quadro da sua vida. Amém, meus irmãos? Eu sou muito difícil de fazer live. Eu faço quando o Espírito Santo manda. E eu tenho certeza que nessa noite tem alguém, essa palavra foi direcionada ao coração de alguém, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe as suas vidas. Fique com esta palavra, guarde na tábua dos vossos corações. Que Deus abençoe a vida de cada um. Continue orando pela minha vida. Sou carente das vossas orações. Amém? E vamos aí continuar buscando ao Senhor. Daqui um pouquinho nós não estaremos mais aqui. Já estaremos morar com Cristo na glória, porque daqui um pouquinho Jesus está voltando, né? Falta só um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço no coração de cada um. A paz do Senhor a todos.